Abra sua Bíblia em Lucas, o Evangelho de Lucas, no capítulo 2. Nós vamos ler apenas 2 versículos, os versículos 39 e 40. E vamos fazer assim uma pequena meditação na palavra de Deus sobre essa linda noite na qual comemoramos o nascimento do Senhor Jesus Cristo. Então, Lucas 2, capítulo 2, versículo 39 e 40. Vou pedir a introdução que não permita que ninguém entre ou saia do templo enquanto nós estivermos lendo e orando, tá bom? Então o texto bíblico diz assim: cumpridas todas as ordenanças, segundo a lei do Senhor, voltaram para a Galiléia, para a sua cidade de Nazaré. Crescia o menino e se fortalecia, enchendo-se de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Deixa a sua Bíblia aberta, feche os seus olhos, vamos falar com Deus. Pai amado, nós te exaltamos, nós bendizemos o teu nome, nós nos alegramos em ti, Senhor, porque é verdade que, segundo, Pai, a escolha que tu permitiste, ó Deus, a cada um de nós, segundo, Pai, o livre-arbítrio, nós poderíamos estar em qualquer outro lugar, Pai. Mas, ó Deus, tu marcaste este encontro conosco, Pai, nesta noite, para que, de uma forma, Senhor, especial, nós fôssemos edificados pela tua presença, bendito Espírito Santo. E nós, ó Deus, nos alegramos em ti, Senhor, nesta noite na qual comemoramos, Senhor, o nascimento do nosso Salvador, do nosso Redentor, Cristo Jesus, e toda honra, Senhor, toda glória, todo louvor sejam dados a Ele, Senhor. Ó Pai, muito obrigado por tão grande salvação. Obrigado, Senhor, pelo teu amor, Pai, quando nós ainda éramos pecadores, tu nos amaste em Cristo Jesus. Glórias ao teu nome, Senhor. Agora, Pai, a tua palavra foi lida aos nossos corações. Fala, Senhor, vai além, Senhor, da mera letra, Pai. Vivifica a tua palavra nos nossos corações. Mexe, ó Deus, com as nossas bases, com as nossas estruturas, ó Deus. E, ó Deus, renova a nossa mente, para que nós experimentemos, ó Deus, a tua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Oramos a ti, Senhor, em nome de Cristo Jesus, sabendo que tu tens poder, Senhor, para fazer infinitamente mais daquilo que te pedimos. Em nome de Jesus, amém e amém. E, ó Deus, na autoridade do teu nome, eu repreendo todo espírito roubador da palavra, todo pensamento contrário caia por terra em nome de Cristo Jesus. Todos que aqui estão, Senhor, são livres para ouvir a tua palavra, para compreendê-la e para viver em conformidade com esta santa e bendita palavra, em nome de Jesus. Amém e amém. Glórias a Deus. Irmãos, nós ouvimos muitas coisas por aí, dentro daquilo que a mídia, a sociedade, o sistema de comunicação promove, do que vem a ser ou do que pode ser o Natal. Mas, em resumo, bem breve, daquilo que nós já temos visto e ouvido neste lugar, o Natal é Cristo. E Cristo é o Natal. E qualquer coisa diferente disso é algo assim, é uma informação errada, é algo inadequado que estão tentando vender, é um produto falido que estão tentando te vender. A título de exemplo, o Natal não é o Papai Noel. O Natal é Cristo, nascido, de uma virgem, veio ao mundo para salvar aquele que havia se perdido. Então, os evangelhos, eles narram bem isso. O evangelho de Lucas
ele narra o nascimento, né, de Cristo, ele narra a visita dos anjos aos pastores, ele narra quando Cristo foi levado ao templo, né, com 8 dias de nascido, para ser apresentado, para ser oferecidas ofertas. Ele narra a manifestação do profeta Simeão, da Diana, uma mulher piedosa que vivia no templo. E aí ele começa aqui dizendo o seguinte: passadas essas coisas, cumpridas essas coisas. Cumpridas essas coisas diz respeito ao fato de os pais de Cristo Jesus, José e Maria, os pais terrenos, terem ido ao templo para cumprir, né, tudo aquilo que previa a lei. A oferta pelo primogênito, a apresentação do primogênito no templo. E esses 2 versículos, eles apontam algo para nós. Cumprida todas essas ordenanças, segundo a lei do Senhor, voltaram para a Galiléia, para a sua cidade de Nazaré. E o versículo 40 fecha esses 2 versículos dizendo o seguinte: crescia o menino e se fortalecia, enchendo-se de sabedoria e graça, e a graça de Deus estava sobre ele. Nesse pequeno texto, nesses 2 versículos, eu quero abordar o Natal, o nascimento de Cristo, a vida de Cristo, como um modelo de vida para você e para mim, para cada um de nós. Cristo, em todos os momentos da sua existência, ele vai ser um modelo de amor, um modelo de serenidade, um modelo de domínio próprio, um modelo de perfeição. Palavra de Deus, no capítulo 5 de Mateus, no versículo 48, ele fala assim: sede perfeitos, como é perfeito o vosso Pai Celestial. E Cristo é exatamente o modelo que nós devemos seguir. E no nascimento, cumpridas, né, os rituais ali do nascimento, o texto diz que crescia o menino e se fortalecia. Irmãos, assim como a vida de Cristo, existiu um crescimento na sua vida, na minha vida. Deus projetou, assim como Ele projetou para a vida de Cristo Jesus. É bem verdade que esse texto, ele está falando do menino Jesus, que ele crescia, e a primeira ideia que a gente tem é que ele crescia em estatura. O versículo 52 ainda do capítulo 2 do Evangelho de Lucas, ele vai dizer, vai fechar o capítulo dizendo assim: crescia o Senhor Jesus em graça, em sabedoria e em estatura. Então, esse crescimento narrado aqui, ainda no versículo 40, ele está falando exatamente também de estatura. Mas ele diz assim: crescia e se fortalecia. Em algumas versões, esse texto tem um texto entre aspas, ou mesmo sem aspas, ou sem conchetes, dizendo assim: se fortalecias no Espírito. Irmãos, Jesus, nós cremos, Ele é Deus, Ele é, né, a segunda pessoa da Trindade divina, o Pai, o Criador dos céus e da terra, aquele que nos formou, o Filho, o Senhor Jesus, que foi manifesto ao mundo, né, para a salvação, e o Espírito Santo, que foi dado ao povo quando Jesus subiu aos céus. Então Jesus, ele é Deus, mas como Deus, na sua forma humana, ele não usou de nenhuma das prerrogativas, nenhum dos atributos como Deus. Ele não deixou de ser Deus, ele apenas não usou do seu poder, dos seus atributos, na sua estada aqui nesta terra, no seu ministério terreno, ele não usou dos atributos da divindade. A gente vê isso assim muito claro
lá no texto de Filipenses, no capítulo 2. O autor, o apóstolo Paulo, escrevendo aos Filipenses, ele fala assim: existindo na forma de Deus, não teve por usurpação o ser igual a Deus, antes a si mesmo se humilhou. E aí ele cumpre o propósito de Deus, mas durante a sua permanência aqui entre nós, ele não usou dos atributos divinos. E aí você fala assim: pastor, mas como assim? A gente vê nos evangelhos diversas narrativas, diversos milagres que Cristo fez, como ele não usou do poder que ele tinha? De fato e realidade, quando o texto diz aqui, crescia o menino e se fortalecia no espírito, ele está dizendo que tudo que Cristo fez, ele fez movido pelo Espírito Santo de Deus. E João no capítulo 14, avança aí um pouquinho comigo no seu texto. João capítulo 14, versículo 12, ele diz assim, as palavras de Cristo Jesus: em verdade vos digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. Irmãos, isso é uma promessa para a sua vida, isso é uma promessa para a minha vida, e isso é uma promessa para a igreja de Cristo. Hoje de manhã, nós estávamos estudando na escola bíblica dominical, sobre o texto de João 11, do qual falamos sobre a ressurreição de Lázaro. E quando a gente fala de ressurreição, diversos testemunhos pipocaram assim no meio daqueles que estavam aqui estudando na escola bíblica, de fatos de pessoas que ressuscitaram, que foram ressuscitadas, ou que foram instrumento nas mãos de Deus para ressuscitar outras pessoas. E aí a gente lembrou desse texto, de que nós, como filhos amados de Deus, discípulos de Cristo Jesus, Ele tem uma promessa para as nossas vidas, de que se nós crescêssemos, faríamos coisas ainda maiores. Mas isso só é possível porque o homem Deus, Cristo Jesus, se movimentou nesta terra não com os atributos da divindade. Ele se movimentou nesta terra numa total dependência do Espírito Santo de Deus. Amém? Então, o texto está dizendo que Cristo crescia e se fortalecia. Quando ele diz que ele se fortalecia no Espírito. Ele está dizendo que é possível que você e eu, nós sejamos fortalecidos no Espírito Santo, de uma forma tal que nós podemos ser instrumento nas mãos de Deus, para que o poder de Deus se mova através das nossas vidas. Você crê nisso? O poder de Deus, do Espírito Santo de Deus, se mover através da sua vida, da minha vida, ao ponto de você orar segundo e conforme a vontade de Deus, e as coisas acontecerem à sua volta, pessoas serem curadas, talvez até, como nós mencionamos hoje, pessoas serem ressuscitadas. Irmãos, eu nunca vi, mas eu creio, está escrito na Bíblia, eu creio, amém? Eu creio, pela fé. Então, não há limite para aquele que se fortalece no Espírito Santo de Deus, porque, como disse o anjo para Maria, tudo é possível para Deus, não há impossível para Deus, amém? Então, em Deus nós podemos muito, e existe um estímulo aqui, através da vida do menino Jesus, para que você e eu nos fortaleçamos na presença do Espírito Santo de Deus. Irmãos, quando nós entendemos que podemos e até devemos andar em dependência do Espírito Santo de Deus, Deus começa a realizar coisas nas nossas vidas, que primeiramente nós
ficamos assim, pasmos, surpresos. E aqueles que estão à nossa volta, de igual forma. Mas o texto não para aí. Ele diz assim: e crescia e se fortalecia, enchendo-se de sabedoria. Irmãos, uma outra consequência de estarmos na presença de Deus, sermos dirigidos pelo Espírito Santo de Deus, é que o Espírito Santo de Deus passa a operar nas nossas vidas de uma forma tão grande que ele nos instrui, ele nos enche com a sua sabedoria. A palavra de Deus, ela diz que aquele que tem falta de sabedoria deve pedir a Deus, e ele dá, e não lança ninguém em rosto, a ninguém em rosto, diz a carta, do apóstolo Tiago. Ele é o dono da própria sabedoria. A palavra de Deus diz que a sabedoria estava presente quando ele formou o mundo, o universo que nós conhecemos. E nós estamos falando do mundo visível. Irmãos, existe o mundo invisível que nós precisamos ter sabedoria de Deus para compreender. O mundo que nós não conseguimos perceber a olho nu, mas está à nossa volta. E nós somos seres espirituais na nossa essência. Capítulo 5 da primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23, ele diz que o homem é espírito, alma e corpo. É o que a teologia chama de uma tricotomia, um ser de 3 partes. O espírito é a essência do ser humano. Gosto de lembrar, quando falo sobre essa questão, que o apóstolo Paulo, ele fala de que o melhor para a vida dele era partir e estar com Cristo. E eu fico perguntando, se o ser humano, quando morre, ele desce à sepultura, e com Paulo, no momento em que ele veio a falecer, não deve ter sido diferente, foi ali sepultado. De quem ou de que ele estava falando que estaria com Deus? O seu espírito. Então, a essência do ser humano é o espírito. O texto bíblico diz que Deus formou o homem do pó da terra. Ele fez ali do barro o boneco. E o texto diz assim: e soprou Deus nas narinas do ser humano o fôlego, e ele se tornou alma vivente. Então, o espírito dado por Deus, criado por Deus, é a essência de cada um de nós. E nós, muitas vezes, estamos, alguns de nós, limitando tudo o que acontece nas nossas vidas como algo assim, terreno, algo, estamos trazendo para o nosso coração ofensas, estamos trazendo para o nosso coração situações, rancores, mágoas de pessoas, mas a palavra de Deus diz assim, que crescia o menino em sabedoria. A nossa luta, o texto bíblico diz assim, não é contra a carne e nem contra o sangue, mas é contra poderes e potestades, poderes espirituais espalhados por esse mundo afora. E eu e você precisamos discernir com sabedoria de Deus como proceder diante de situações como essas. A palavra de Deus diz que ele crescia em sabedoria. A sabedoria de Deus estava sobre ele. E eu e você podemos nos encher da sabedoria de Deus.
O apóstolo Paulo, escrevendo em uma de suas cartas às igrejas, ele fala assim: o homem espiritual, ele discerne as coisas espirituais, e de ninguém é discernido, porque coisas espirituais, elas são discernidas espiritualmente, e eu e você precisamos olhar para a palavra de Deus, pedindo direção a Deus, para conseguir entender, para discernir tudo aquilo que está à nossa volta, porque conforme diz o texto, assim como Cristo Jesus, nós podemos crescer em sabedoria. Quando eu era jovem, existia um exemplar do Novo Testamento. Era um livro muito editado naquela época. Era um livro que tinha a seguinte frase na sua capa: o mais importante é o amor. Alguns aqui que me acompanham, né, em termos de idade, devem lembrar desse exemplar do Novo Testamento. O mais importante é o amor. Eu ganhei um exemplar desse livro e eu não era evangélico ainda. E eu, achei interessante começar a ler e comecei a ler. Irmãos, eu não consegui naquela época, assim pelas minhas próprias forças, porque não tinha discernimento, eu não consegui ir muito adiante, talvez de 2 ou 3 páginas. E olha que esse exemplar, o mais importante é o amor, se eu não estou enganado, ele está numa versão na linguagem de hoje, a nova tradução na linguagem de hoje. Então, ele está numa linguagem assim muito mais fácil do que a versão revista e corrigida, revista e atualizada, ou outras versões que têm assim palavras um pouco mais difícil de você acompanhar. A versão na linguagem de hoje é assim bem leve, bem light, mas eu parei para ler e não consegui passar de 2 páginas. Depois, quando eu tinha me convertido, ali nas classes iniciais de batismo, a irmã que me discipulou falou assim: olha, quando você lê a palavra de Deus, você tem que pedir o auxílio do Espírito Santo de Deus. E aí, utilizando desse recurso, irmãos, é o Espírito Santo quem nos enche de sabedoria de Deus, amém? É Ele quem nos fortalece, é Ele quem nos esclarece. Jesus Cristo falou para os discípulos, dizendo o seguinte, orientando: olha, vocês estarão diante de autoridades e de reis, mas vocês não precisam ficar preocupados com o que vocês vão falar, porque o Espírito Santo de Deus vai colocar na boca de vocês aquilo que vocês precisam falar. Então, eu e você podemos nos tornar dia a dia cada vez mais sábios diante de Deus, porque se o nosso Senhor, o menino Jesus, ele crescia em sabedoria, nós também podemos crescer. Irmãos, eu fico pensando, no mundo atual, existem, por exemplo, diversas pessoas que empreendem. O que é empreender? Aliás, nós tivemos recentemente, na nossa igreja, uma palestra sobre empreendedorismo que foi assim maravilhosa. Quem não veio, perdeu, vai ficar aí para a dica para a nossa versão número 2 que vai acontecer, amém? Amém, glórias a Deus. Então, o que é empreender? É você começar um negócio, começar uma frente de trabalho, começar uma... Irmãos, tem gente por aí que é totalmente desassistido da sabedoria de Deus e consegue empreender. Eu fico pensando, o que você, andando na total dependência do Espírito Santo de Deus, você não pode fazer nessa terra? Se você se colocar como instrumento nas mãos de Deus, porque você vai abençoar pessoas através daquilo que você empreender, e você vai ser abençoado, porque a prosperidade é promessa para a tua vida, amém? Então eu e você
podemos crescer dia a dia em sabedoria diante de Deus. É o que o texto está falando. Crescia o menino em sabedoria. E ele finaliza dizendo assim no versículo 40. E a graça de Deus estava sobre ele. Irmãos, toda vez que eu lembro da palavra graça, eu lembro que a graça, ela é, assim, uma face da moeda da bondade de Deus. Deus é bom, amém? Deus é bom, irmãos, o tempo todo. O tempo todo Ele é bom. Deus é bom, maravilhoso. Glórias ao nome do Senhor. Ele é bom. E a graça de Deus é uma das faces da sua bondade. A outra face da sua bondade é a misericórdia. E existe uma diferença entre graça e misericórdia. Pela misericórdia de Deus, nós não recebemos aquilo que merecíamos, porque eu sou pecador, você é um pecador, uma pecadora. A palavra de Deus diz no livro de João, na primeira carta, ele fala assim: se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos. Mas ele fala também assim, olha, se confessarmos os nossos pecados, oh glórias, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, quando nós reconhecemos a bondade de Deus, a graça sobre as nossas vidas, a sua misericórdia, nós estamos entendendo o seguinte, que nós somos pecadores e pela sua misericórdia, Ele não nos dá aquilo que merecemos. Era como se estivesse diante de um juiz, um criminoso. Esse criminoso sou eu. Esse criminoso é você. E o juiz entendeu que houve o crime, aconteceu o fato, mas ele não imputou pena alguma. Então, essa é a misericórdia de Deus. É quando Ele olha para os nossos pecados, Ele olha para os nossos defeitos, as nossas imperfeições, os nossos erros, e não há imputação de pena alguma. Ele não usou de, assim, integridade, não usou, assim, daquilo que nós merecíamos. A pena que nós merecíamos, Ele não colocou. Essa é a misericórdia de Deus. E a graça? A graça é quando você não merece algo de bom e Ele te dá algo muito bom. Então, pela misericórdia, Ele, não me penalizou. E pela graça, Ele utilizou de bondade tamanha para comigo e para com você, de uma forma que nós não merecíamos a salvação que nos foi dada em Cristo Jesus, mas Ele derramou uma graça tão grande sobre as nossas vidas, que nós merecíamos o quê? O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Então, pela sua graça, nós recebemos o favor da vida. Nós não éramos merecedores da vida, mas Ele nos deu vida, e vida em abundância, vida com qualidade. O texto bíblico diz assim: nos transportou do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Irmãos, e quando nós ainda éramos pecadores, Ele fez esse grande favor. Então, quando o texto diz que a graça de Deus estava sobre ele, essa graça que estava sobre Jesus alcançou a sua vida, alcançou a minha vida. E, irmãos, nós precisamos usar desta graça para com todos que estão à nossa volta.
eu e você não fomos salvos por Cristo Jesus. A graça de Deus não veio sobre as nossas vidas para nós tratarmos os nossos irmãos a ferro e fogo. Então nós precisamos estender essa graça, perdoando. A oração sacerdotal, melhor dizendo, a oração do Pai Nosso, que é uma oração modelo, ele fala: perdoando as nossas dívidas ou as nossas ofensas, assim como nós perdoamos os nossos ofensores. Então eu e você precisamos buscar essa perfeição em Deus. E o texto diz: crescia o menino e se fortalecia no espírito, enchendo-se de sabedoria, e a graça de Deus era sobre ele. Irmãos, Jesus Cristo, movido pelo Espírito Santo de Deus, já na sua tenra idade, se movia em conformidade com aquilo que era a vontade de Deus para a sua vida. Se fortalecia, crescia, enchia-se do Espírito Santo de Deus. E o resultado disso era que a graça de Deus, o favor de Deus era sobre a sua vida. Eu e você podemos ter em Cristo Jesus esse modelo de vida. Cristo é o nosso referencial maior. Eu e você temos um modelo a seguir. A nossa vida pode ser cheia da presença do Espírito Santo de Deus. O apóstolo Paulo, escrevendo em uma das suas cartas, Efésios capítulo 5, versículo 18, ele diz assim: não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito. Ele está dizendo o seguinte, irmãos, que assim como Cristo Jesus tornou-se, foi se enchendo, se fortalecendo no Espírito Santo de Deus, você e eu podemos ter essa plenitude de Deus em nós, se nós assim quisermos, se nós aqui buscarmos. Na representação do profeta Isaías, que nós tivemos aqui, muito bem representado pelo irmão Renan, ele falou assim: buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Então eu e você, nós só vamos ter de Deus a exata medida, nem 1 centímetro a mais, nem 1 milímetro a menos, que nós buscarmos dessa presença. Esse encher do Espírito é possível na minha vida, é possível na sua vida, mas nós precisamos nos inclinarmos a essa busca. Buscar ao Senhor enquanto se pode achar, pode ser uma realidade na sua vida e na minha vida. Enchermos-nos do Espírito Santo de Deus pode ser uma realidade na sua vida e na minha vida. O Senhor Jesus, Ele nos deixou o exemplo. Podemos crescer e nos fortalecer no Espírito Santo. Podemos crescer em sabedoria diante de Deus e dos homens. E podemos ter como resultado nas nossas vidas a graça, o favor de Deus sobre as nossas vidas, dia a dia, que, a exemplo do menino Jesus, o Natal, ele seja um modelo para a sua vida, para a minha vida, para que nós estejamos buscando dia a dia que em nossas vidas seja Natal todos os dias. Amém? Você recebe essa palavra? Diga assim: eu recebo em nome de Jesus. Fica de pé, vamos louvar a Deus.